Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Feliz de voltar a essa casa. Alguns anos não tive a oportunidade, mas graças a Deus estamos aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Nós acabamos de ouvir a parábola do semeador. Nós até pedimos para ser feita a leitura dessa parábola para não se confundir com a parábola que nós vamos falar agora. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29. A parábola da semente. Então Jesus diz assim: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Depois de o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceia. A parábola, nossa proposta hoje é fazer uma reflexão sobre a parábola da semente. Como vocês puderam perceber, é diferente da parábola do semeador. Tá? Não tem que dessa hora, não, né? Desculpa, eu estou acostumado a ficar segurando o microfone. Na verdade, eu falo alto, mas vamos lá. Nossa proposta hoje é fazer uma reflexão sobre a parábola da semente. A parábola da semente é uma parábola muito pouco lembrada, muito pouco falada, muito pouco comentada. No meio espírita, talvez isso aconteça porque essa parábola não foi citada lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E, para ser sincero, embora eu já tivesse lido essa parábola, eu também só vim prestar atenção nessa parábola pela primeira vez, alguns anos atrás, 8, 10 anos atrás, quando eu conheci o livro de Karl Barth Schutter, que tem o título Parábolas do Ensino de Jesus. Então foi através de Karl Barth Schutter que eu também vim prestar atenção na parábola pela primeira vez. Mas embora essa parábola, como nós dissemos, ela seja uma parábola pouco lembrada, pouco comentada, como todas as outras parábolas do Mestre Jesus, ela é muito rica de ensinamentos. Nessa parábola, Jesus nos fala um pouco da sua didática. Jesus nos fala um pouco do seu método de ensino, através dos ensinamentos, através das verdades que ele nos trouxe e que estão lá no Evangelho. Ou seja, nessa parábola, Jesus nos fala um pouco do seu método de ensino através do Evangelho. Ou nós poderíamos dizer também que nessa parábola, Jesus nos fala de uma etapa do nosso processo evolutivo. E ele descreve essa etapa do processo evolutivo dividindo em 3 partes. E na parábola ele vai falar o início, o meio e o fim dessa etapa. O método de ensino de Jesus, a didática de Jesus, é um método de ensino superior. Nós estamos muito longe ainda de compreender a fundo como realmente funciona. Mas nessa parábola, Jesus faz uma síntese. Ele faz um resumo do seu método de ensino e nos ajuda a compreender como o progresso acontece em nós através dos ensinamentos superiores. É possível que algumas pessoas aqui nunca tenham ouvido falar da parábola da semente. E algumas pessoas que talvez já tenham ouvido falar dessa parábola ou tenham lido ela,
é possível que mesmo essas pessoas que conheçam a parábola não tenham percebido, algumas delas, não tenham percebido que Jesus coloca todos esses ensinamentos que nós acabamos de mencionar. Então, por isso, nós vamos falar a parábola novamente, só que dessa vez nós vamos demarcar cada uma dessas partes. E depois nós vamos fazer um comentário sobre cada uma das partes. Pessoal, se eu me esquecer de baixar o microfone, vocês dão um alerta aí, porque falta de hábito mesmo de ficar segurando. Então, vamos lá. Jesus começa assim, primeira parte. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse. Essa é a primeira parte. Daí começa a segunda parte. E se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Essa foi a segunda parte. Aí começa a terceira. Depois de o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a seca. Então, Jesus começa dizendo na primeira parte: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse. Karl Schutter vai nos dizer que o homem é Jesus e a semente são os ensinamentos de Jesus. Mas o que é que tem na essência dos ensinamentos de Jesus? Ou nós poderíamos nos perguntar: o que é a essência dos ensinamentos de Jesus? E a resposta para as duas perguntas é a mesma. O que tem na essência do que é a essência dos ensinamentos de Jesus é a verdade. Tudo que Jesus nos disse é a verdade. Por isso seus ensinamentos chegaram, ficaram, se propagaram, continuam aqui até hoje e continuam se propagando. Porque a verdade, ela não muda. A verdade, ela não morre. A verdade, ela não acaba. A verdade cria raízes profundas. Por isso os ensinamentos de Jesus chegaram, ficaram, se propagaram, estão aqui até hoje e continuam se propagando. Então, a semente da parábola é a verdade. Mas isso nós já sabíamos. Isso nós já havíamos entendido através de outras passagens. Por exemplo, na parábola do semeador, nós já havíamos entendido que Jesus é o semeador e que os seus ensinamentos são as sementes. Mas o que me chamou a atenção nessa parábola é a segunda parte. E eu vou ser sincero para vocês e dizer que o ensinamento que Jesus coloca na segunda parte, ele realmente me fascina. Por quê? E isso é um comentário meu particular. Eu só enxerguei esse ensinamento de Jesus nessa parábola. Pode ser até que Jesus tenha dito esse ensinamento, tenha colocado esse ensinamento em outra passagem, mas eu particularmente não entendi. Eu só encontrei esse ensinamento nessa parábola e nessa parte que nós vamos falar agora. Então, na segunda parte da parábola, Jesus começa a parábola dizendo: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse. Aí ele começa a segunda parte. E se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, por último, um grão cheio na espiga. O que Jesus está nos dizendo aí? Ele está nos dizendo que as verdades que ele plantou em nossos corações, em nossas consciências, são como sementes, que mais cedo ou mais tarde vão germinar e crescer dentro de nós, sem que nós tenhamos que entender como isso vai acontecer. Jesus está nos dizendo que os seus ensinamentos, por serem a verdade,
são como sementes que estão dentro de nós e que podem até ficar em estado latente por algum tempo, mas em algum momento elas vão desabrochar. Elas vão germinar e crescer dentro de nós, independente da nossa vontade. E sem que nós tenhamos que entender como isso vai acontecer. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que quem entra em contato com o seu Evangelho está em constante progresso. Jesus está nos dizendo que quem entra em contato com o seu Evangelho está em constante evolução de consciência. Porque as sementes que Ele plantou em nós, que são as verdades, essas sementes, elas não morrem. Elas podem até ficar em estado latente dentro de nós, mas em algum momento elas vão desabrochar. Em algum momento elas vão germinar e crescer. Então aquilo que nós não entendemos hoje, nós vamos entender amanhã, ou depois de amanhã, ou em algum momento nós vamos entender. E isso vai acontecer, independente da nossa vontade, e sem que nós tenhamos que entender como é que isso vai acontecer. E esse é um processo irreversível, que faz parte da didática superior do Mestre Jesus. Então, nessa parábola, Jesus nos mostra, nos ajuda a compreender um pouquinho da grandeza e da importância do Evangelho. Porque quem entra em contato com o Evangelho de Jesus está em constante aprendizado. Quem entra em contato com o Evangelho de Jesus entra num ciclo de aprendizado constante, independente da sua vontade, e sem que nós tenhamos que entender como é que isso exatamente vai acontecer. Essa parábola também reforça a importância de se fazer o Evangelho com frequência. Fazer o Evangelho aqui no Centro Espírita, fazer o Evangelho nas nossas casas, fazer o Evangelho, se possível, no local onde nós trabalhamos, ou em qualquer outro local que nós costumemos ir com frequência. Porque os benfeitores nos ensinam na doutrina espírita que quando nós fazemos o Evangelho com frequência num determinado ambiente, ali é criada uma egrégora, uma espécie de redoma, um cinturão, um círculo de energia que nos protege de energias negativas, nos protege de espíritos negativos. Se houverem espíritos perturbados ou perturbadores que talvez estejam nos perturbando ou tentando nos perturbar, essa egrégora, esse círculo de energia vai nos proteger. Então, quando nós fazemos o Evangelho com frequência no local, nós ajudamos a nós mesmos, nós ajudamos a todos os encarnados que frequentam aquele ambiente, e nós também vamos ajudar os desencarnados que possivelmente estão próximos a nós. Porque ao mesmo tempo que nós estamos plantando e regando essas sementes da verdade em nós estamos plantando essas sementes também nos espíritos que possam estar ao nosso redor. E nós sabemos, através da literatura espírita, e quem participa de sessões mediúnicas também sabe disso, que alguns espíritos perturbados, perturbadores, perdidos, alguns espíritos estão próximos de retomar um novo caminho para a sua vida. Eles estão próximos de começar um processo de regeneração de si mesmo. E muitas vezes o que falta para esses espíritos é só um empurrãozinho. Às vezes, um ensinamento do Mestre Jesus, às vezes uma reflexão de um espírito, de um mentor, às vezes um comentário que nós fazemos vai ajudar esses espíritos a retomar o seu caminho e buscar a sua iluminação, buscar a sua reorganização. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritas. Nós somos espíritas.
Isso quer dizer, entre muitas outras coisas, que como espíritas nós conhecemos muitas pessoas que não são espíritas. Na verdade? E com algumas dessas pessoas nós já conversamos sobre o espiritismo, sobre o mundo espiritual, sobre o que acontece com a gente depois da morte. Algumas dessas pessoas não conversaram com a gente, mas conversaram com outras pessoas, ou então assistiram um filme, ou uma novela, ou leram alguma coisa na internet. Então, vamos pensar. Muitas eu não sei, mas algumas dessas pessoas que nós conhecemos vão morrer antes que nós, ou desencarnar antes que nós. Então imaginem que quando essas pessoas chegarem lá no mundo espiritual, se elas estiverem conscientes, se elas estiverem em sofrimento, se elas estiverem perdidas, se elas não souberem o que está acontecendo com elas, e se elas puderem voltar aqui para pedir ajuda, para quem vocês acham que elas vão pedir ajuda? Para quem não acredita nem que elas estejam vivas ainda? Ou elas vão pedir ajuda para quem elas sabem que vão, para as pessoas que entendem o que elas estão passando? Eu tenho certeza que algumas das pessoas que me conheceram, talvez já tenha acontecido isso mais de uma vez, chegaram no mundo espiritual e falaram: olha, vamos procurar o Ardinal, ele falava dessas coisas, vamos pedir a ajuda dele, talvez ele possa nos ajudar. E aí esses espíritos, eles vêm para dentro da nossa vida, podem estar dentro da nossa casa, convivendo com a gente em qualquer ambiente sem que a gente saiba. Muitas vezes não são espíritos maus, são espíritos de familiares, de amigos, de conhecidos, que querem ajuda. Não são maus, mas sem querer estão nos prejudicando, sugando as nossas energias, convivendo com a gente, se intrometendo no nosso dia a dia, e isso é explicado na literatura espírita. Tem espíritos que se sentam à mesa e comem junto com a gente, né? Então, será que é importante a gente se proteger, para criar uma energia vibratória, principalmente dentro das nossas casas, ou nos lugares onde nós frequentamos com frequência? André Luiz, no livro Missionários da Luz, um livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito de André Luiz, ele vai narrar a história de um jovem casal, recém-casado, que o rapaz estava tendo uma conduta desregrada. O rapaz estava andando por lugares que não deveria andar, fazendo coisas que não deveria fazer, se relacionando com pessoas que não deveria se relacionar, e por essa conduta dele em desequilíbrio, ele arrumou a companhia de dois espíritos obsessores, que lá no livro, André Luiz, na verdade o instrutor de André Luiz, vai chamar os dois de vampiros, e vai se referir a eles dizendo que eles estavam vampirizando o rapaz, ou seja, sugando as energias do rapaz. E esses espíritos acompanhavam ele por todos os lugares o tempo inteiro. E também eram eles que estimulavam o rapaz a fazer aquelas coisas, a continuar fazendo aquelas coisas que não deveria fazer. Só que quando o rapaz, enquanto o instrutor está dando essas explicações para o André Luiz, o rapaz que eles estavam acompanhando na rua chega na sua casa. Quando ele chega em casa, ele entra, mas os dois espíritos que acompanhavam ele por todos os lados não entram. E André Luiz fica surpreso com aquela situação. Ué, mas por que eles não entraram na casa? Eles seguem ele por todos os lados? Então ele pergunta para o seu instrutor, o Alexandre, que lhe dá a seguinte explicação: é que nessa casa, André, mora com ele a sua esposa. E a sua esposa é uma mulher reta, é uma mulher correta, que tem o hábito de fazer orações. E por ela ser uma pessoa honesta, uma pessoa que tem fé e que faz orações
todos os dias como um hábito, ela criou ao redor dessa casa uma barreira vibratória que não permite que qualquer um passe por aqui sem autorização. Ou seja, os espíritos desequilibrados não conseguem passar por aquela barreira vibratória que ela criou através das orações. Só que os benfeitores também nos ensinam que esse tipo de barreira vibratória nós também criamos fazendo o Evangelho, porque normalmente quem faz o Evangelho também faz as orações. Eu faço esse tipo de exposição, esse tipo de palestra, há um pouco mais de 12 anos consecutivos. Inclusive já vi nessa casa, estava comentando com os amigos na entrada, já vi nessa casa várias vezes, mas principalmente nos trabalhos do Manolo, nos domingos de manhã. E o que eu vou contar para vocês aqui já aconteceu aqui nessa casa. Então, nesses 12 anos, é muito normal que às vezes quando eu termino de falar, na saída, alguém me procura e vem conversar comigo e coloca, expõe um problema que essa pessoa está passando e me pede uma sugestão que ela deveria fazer. Lá no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, nós também ajudamos a fazer o atendimento fraterno. E nesses atendimentos, normalmente as pessoas também expõem um problema, uma dificuldade que elas estão passando e pedem para nós uma sugestão. Eu vou dizer para vocês que nas duas situações, nos dois casos, eu sempre começo a minha sugestão com a mesma receita. Sempre. Eu sempre começo falando para qualquer pessoa, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você tem uma dor, se você tem uma doença, se você quer solucionar qualquer coisa na sua vida, comece fazendo oração. Comece fazendo orações. Peça a ajuda de Deus. Peça a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça a ajuda do seu anjo guardião. Peça a ajuda dos benfeitores da providência divina. Peça a ajuda de quem você acreditar que pode te ajudar. Mas peça ajuda. Porque a ajuda vem. Principalmente quando nós queremos corrigir defeitos em nós. Quando nós queremos forças para vencer um vício, para vencer um hábito ruim, para vencer nós mesmos. Peça ajuda, que a ajuda vem. E quando eu sei que a pessoa é espírita, que normalmente nesse meio tempo eu já perguntei para ela se ela é espírita ou não, quando eu sei que a pessoa é espírita, eu digo para ela, faça orações e faça o Evangelho. Pelo menos uma vez por semana, pelo menos 15 minutos, faça o Evangelho. E eu vou dizer para vocês que eu acredito totalmente no que eu estou falando para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês, eu acredito piamente. Eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito no poder das orações. E eu tenho motivos para isso. Eu vou contar para vocês um episódio da minha vida. Quero dizer que eu não gosto de ficar falando de mim mesmo, tá? Normalmente, vou abrir uma exceção aqui, porque normalmente as pessoas que falam muito de si mesmas, normalmente são pessoas vaidosas, querem se colocar acima dos outros, mas não é o caso aqui. O episódio que eu vou contar para vocês vão ver que me ajudou, continua me ajudando, eu acredito que vai me ajudar para sempre e tem a ver com o Evangelho. Então, se me ajudou, eu acredito que pode ajudar mais alguém. Vou tomar só um golinho d'água, tá? Então, ele está... Eu tinha 17 anos de idade. Era noite. Eu estava dentro de um ônibus indo para a Bolívia. Meu pai era um empreiteiro no ramo de telecomunicações. E ele fazia serviços em vários estados do Brasil e fez em alguns países próximos ao Brasil, como o Peru e a Bolívia.
E ele havia pego um pequeno serviço numa cidade da Bolívia e me mandou para lá. Ele já havia mandado um dos seus irmãos, que trabalhava com ele, e contratou outras pessoas lá. Eu tinha 17 anos, eu só estava de férias. Então vocês imaginem como é que eu estava naquele momento, totalmente contrariado, injuriado, inconformado de que meu pai tinha me mandado para a Bolívia nas minhas férias. Eu havia estudado o ano inteiro. Eu queria estar em qualquer outro lugar com meus amigos, menos ali dentro daquele ônibus indo para a Bolívia. E eu ficava remoendo essa situação, me perguntando por que meu pai fez isso comigo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer na Bolívia, meu Deus. Eu conhecia aquela cidade da Bolívia. Você atravessava ela num barquinho em 5 minutos e parecia que você tinha entrado em outro século, parecia 100 anos para trás. Era uma cultura totalmente diferente ali. E eu estava que nem um disco furado, remoendo olhando para as estrelas e remoendo aquela pergunta: por que meu pai fez isso comigo? O que eu estou fazendo aqui? De repente, eu escuto dentro da minha cabeça, como se eu estivesse falando para mim mesmo, o seguinte pensamento: todas as experiências da vida têm sempre alguma coisa para nos ensinar. Se você prestar atenção, você vai descobrir o que esta viagem tem para te ensinar. Eu tomei um susto, porque eu não era espírito. Eu não tinha o contato com esse tipo de... Então, para mim, era eu falando comigo mesmo. Eu não pensei na hora que, é um espírito que veio. Hoje eu sei que provavelmente foi algum protetor, algum amigo que veio e falou comigo. Mas naquele momento eu perguntei para ele: mas que pensamento é esse? Pensamento estranho, não era um pensamento que eu teria normalmente, isso é um pensamento de um adulto. Eu era um garoto de 17 anos. E esse pensamento tinha uma sabedoria que eu percebi que não era minha. Foi estranho. Todas as experiências da vida têm sempre alguma coisa para nos ensinar. Se você prestar atenção, você vai descobrir o que esta viagem tem para te ensinar. E eu achei estranho, mas aquele pensamento que surgiu de repente mudou o meu astral. Eu não sei por que eu resolvi acreditar naquele pensamento, mesmo sem entender o que tinha acontecido. Eu comecei a achar, no meu entusiasmo juvenil, que eu iria viver uma grande aventura na Bolívia. E comecei a olhar aquela viagem com outros olhos. Quando eu cheguei lá, só falava o português o meu tio e um boliviano que falava português mais ou menos. Então só tinha essas duas pessoas para conversar. A nossa rotina era trabalhar o dia inteiro, no final do dia ia para o hotel. Meu tio era um homem casado, um homem sério, não era de sair. Eu não conhecia ninguém, não sabia falar o idioma, não tinha amizade, era de menor. Então, era por volta de 7h30, 8 horas da noite, eu estava dentro do quarto, sem nada para fazer. Então vocês imaginam o tédio, né? Se eu tivesse um celular, teria me salvado. Só que não. Graças a Deus, não tinha celular naquela época. Graças a Deus. Porque ele não teria me salvado. Então, como eu não tinha nada para fazer, no tédio, deitado na cama, eu comecei a olhar o meu quarto inteiro. As paredes, o teto que tinha dentro, tinha uma cama, um guarda-roupa e um criado mudo. Como eu não tinha absolutamente nada para fazer, eu resolvi abrir a gavetinha do criado mudo. E naquela época era muito comum, não sei se hoje ainda fazem isso, mas era muito comum ter um exemplar lá do Novo Testamento. Então eu abro a gaveta, o que eu acho? Um exemplar do Novo Testamento. Doação dos Gideões do tempo. Como era a cidade fronteira com o Brasil, estava escrito em português. E eu olhei para aquele evangelho e falei: puxa, história de Jesus, né? Eu era daqueles cristãos, católicos, que com 17 anos, sinceramente, se eu tinha ido na igreja alguma vez por minha própria vontade, eu não me lembro. Porque todas as vezes que eu fui para a igreja, eu tinha ido levado por alguém. Eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida. Não gostava de ler.
Então, até era bom aluno na escola, mas não gostava de ler. Quando eu ouvi o Evangelho, falei, a história de Jesus e tal, todo mundo ouve falar de Jesus, a gente vê filmes, né? Nessa idade, quando criança, a gente vê filme, mas não entende nada. A gente só entende que ele morreu na cruz, que ele sofreu, apanhou e morreu na cruz. Eu falei, não tenho nada para fazer, eu vou ler a história de Jesus, dizem que é boa, eu vou ler para ver se me dá sono. E comecei a ler. Só que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu comecei a gostar muito mais do que eu imaginava. Aquela história não era uma história comum. Aquele homem não era um homem comum. A personalidade de Jesus era fascinante para mim. Eu olhava aquele homem e parecia que ele era um super-herói, mas um super-herói de verdade. Eu comecei a me entusiasmar com a leitura, a história é bonita. A história é bonita. E resumindo, nas 2 semanas que eu fiquei na Bolívia, eu tive tempo para ler os 4 evangelhos. E quando eu terminei de ler o 4º evangelho, o evangelho de João, eu me lembro que eu coloquei o evangelho em cima do criado mudo e me levantei. E nessa hora eu tive o seguinte pensamento: alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sei o que é, mas alguma coisa mudou. E realmente, pessoal, mudou. Nessa mesma hora que eu pensei isso, eu me lembrei do pensamento que eu tive no ônibus. E falei, era isso que eu tinha para aprender. Foi isso que eu vim fazer na Bolívia. E realmente, pessoal, mudou. Porque vocês veem, para começar, eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida. Então, posso dizer para vocês que o primeiro livro inteiro que eu li, do início ao fim na minha vida, foi o Evangelho de Mateus. E ali, naquele mesmo ano, alguns poucos meses depois, eu me tornei espiritualista. E comecei a ler muitos livros. Então, vocês veem, eu que não gostava de ler, que não tinha ligação nenhuma com esse mundo, me tornei espiritualista e comecei a ler vários livros. Um livro atrás do outro, conheci vários autores do espiritualismo. Passaram-se 2 anos, de 2 a 3 anos, eu tinha entre 19 e 20 anos, que eu conheci o Espiritismo. Como foi que eu conheci o Espiritismo? Veja, eu estava um dia na minha casa lendo a Bíblia. E por que eu estava lendo a Bíblia? Não é porque eu tinha alguma pretensão de me tornar um sacerdote, um padre, um pastor, nada disso. Eu queria conhecimento. Eu li a história de Jesus e aquela história me impressionou. Eu queria entender, conhecer a história do que tinha acontecido até a chegada de Jesus. Então eu queria conhecimento. E quando eu estava, nesse dia que eu estava lendo o Evangelho, chega na minha casa um tio de viagem, um tio que eu não via há alguns anos. E esse tio veio fazer uma visita. E me viu, quando ele chegou, ele me viu com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. Então, depois ali da recepção, dos cumprimentos de recepção e tal, ele pega e me chama para sentar no sofá da sala e conversar com ele. Aí ele me pergunta, por que você estava lendo a Bíblia? Eu falei, expliquei para ele que eu tinha lido os evangelhos, que eu queria conhecimento. Aí ele me fez a seguinte pergunta, você acredita em reencarnação? Aí vocês vejam, eu já era um espiritualista, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei para ele, olha, eu não vou dizer para você que eu acredito, mas eu também não tenho motivo para não acreditar. Eu simplesmente nunca parei para pensar sobre esse assunto. E aí ele me fez a tríplice pergunta clássica que Allan Kardec orienta a fazer quando você vai conversar com alguém que não é espírita. Ele pergunta para mim, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito em Deus. Ele falou, você acredita que dentro de você, além do seu corpo físico, da matéria, você tem uma alma, um espírito, alguma coisa aí? Eu era espiritualista, eu falei, sim, eu acredito que sim. Aí ele perguntou, e você acredita que depois que você morrer, quando o seu corpo físico acabar, você acredita que essa sua alma, o que acontece com ela? Ela morre também? Ela continua vivendo? O que você acha que acontece? Você acha que ela continua viva? Eu parei, vocês vejam, eu era espiritualista. Já tinha lido vários livros, mas nunca tinha parado para pensar nessa situação. Pensei um pouco e falei, olha,
Eu acho que ela continua vivendo, mas eu não sei explicar como. Aí ele foi até a bolsa, uma das bolsas de viagem dele, abriu, tirou de lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu na passagem que Jesus conversa com Nicodemos, leu a passagem, me explicou a passagem segundo os ensinamentos da doutrina espírita. Eu vou dizer para vocês que nunca mais eu me afastei do Espiritismo. Desse dia para cá já se passaram 30 anos. Como vocês devem ter percebido, eu não me tornei um anjo desses 30 anos. Eu não me tornei um ser, uma pessoa, um ser superior. Na verdade, nesses 30 anos, quanto mais eu estudo, quanto mais reflexões eu faço, mais eu entendo que eu sou uma pessoa normal, nem melhor, nem pior que ninguém. Eu estou na caminhada, aprendendo, tentando aprender, tentando melhorar. Sei que tem vários defeitos, alguns desses defeitos eu já enxerguei, estou tentando corrigir, mas alguns defeitos eu nem consegui enxergar ainda. Mas eu posso dizer para vocês com toda certeza, nesses mais de 30 anos, eu tenho certeza absoluta que eu tenho melhorado alguma coisa. Se hoje eu estou aqui, numa casa espírita, e se eu tenho passado os últimos 12 anos da minha vida, andando em vários centros espíritas aqui da nossa região, falando de Jesus e falando do Evangelho, eu tenho certeza absoluta que aquele meu encontro com o Evangelho, aquele meu contato com o Evangelho há mais de 30 anos atrás, me ajudou a estar aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que eu estou melhor do que eu estaria se eu não tivesse encontrado o Evangelho em algum momento da minha vida. O Evangelho, com mais ajuda do Espiritismo, que veio para nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus. Então eu tenho certeza absoluta, por isso eu posso dizer para vocês, que tudo que eu falei para vocês até agora, eu acredito piamente, eu acredito no poder do Evangelho, eu acredito no poder das orações, porque isso tem sido uma realidade na minha vida. Na terceira parte da parábola, Jesus vai nos dizer assim: depois de o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então Jesus começa a parábola dizendo que Ele veio até nós, plantou em nossos corações, em nossas consciências, a semente da verdade. Essa semente, ela não morre, ela não muda, ela pode até ficar em estado latente, mas em algum momento ela vai desabrochar dentro de nós, ela vai germinar e vai crescer dentro de nós. E em algum momento ela vai começar a produzir frutos, os frutos do aprendizado, os frutos do entendimento. E quando esses frutos estiverem maduros, é que chegou a hora da colheita. É a hora em que Deus vai nos provar. Deus vai provar se o sabor dos frutos do nosso aprendizado estão doces ou estão amargos. Se os frutos do nosso aprendizado estiverem doces, ótimo para nós. Nós vamos provavelmente subir um degrau, quem sabe até que possamos entrar em mundos melhores. Agora, se os frutos do nosso aprendizado ainda estiverem amargos, o que os benfeitores nos ensinam na doutrina espírita? Volta, começa de novo. Então, nessa parábola, nessa terceira parte, Jesus está nos dizendo que quando os frutos estão maduros, é a hora da colheita, é a hora das provas, é a hora que as experiências da vida vão nos testar, é a hora dos desafios, é a hora em que a vida vai nos testar. Mas observe, e eu vou colocar ênfase nessa frase de Jesus, observem a frase de Jesus: depois de o fruto amadurecer, depois de o fruto amadurecer. Jesus está nos dizendo que quando nós estivermos prontos,
Vamos colocar ênfase de novo nessa frase. Quando nós estivermos prontos e não antes. Só quando nós estivermos prontos, as provas virão, as dificuldades, os problemas, os desafios virão. Só quando nós estivermos prontos. Esse ensinamento, Jesus já nos havia dito com outras palavras. Quando ele nos disse, por exemplo, que Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar, Jesus estava falando a mesma coisa. Só quando nós estivermos prontos, quando os frutos estiverem maduros, é quando nós estivermos prontos, nem antes. Não é antes, é só quando nós estivermos prontos. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós? Que vencer aqui nessa vida é uma questão de decisão. Depende de como nós vamos nos comportar perante os desafios da vida. Mas o que ele está dizendo para nós é que nós estamos prontos. Não interessa o tamanho da prova, não interessa o tamanho da dificuldade, não interessa o tamanho do problema. Nós estamos prontos. Se a dificuldade chegou, se o problema chegou, se a dor chegou, é porque nós estamos prontos. Não chegou antes da hora. Então Jesus está nos dizendo que nós podemos vencer. Vencer depende de nós, das nossas escolhas, como nós vamos reagir. Agora, o que nós temos muita dificuldade de entender aqui durante a encarnação, durante a vida, e essa reflexão é importante, o que nós temos muita dificuldade de entender é que vencer aqui nesse mundo nem sempre quer dizer que nós vamos ter uma vida de alegrias e de felicidade. Vencer aqui nesse mundo nem sempre quer dizer que nós vamos ter uma vida de vitórias, de conquistas e de realizações materiais, por exemplo. Porque os benfeitores nos ensinam na doutrina espírita que as maiores vitórias, que as vitórias mais importantes que nós podemos ter aqui nesse mundo são as vitórias sobre nós mesmos, são as vitórias sobre as nossas más inclinações, são as vitórias sobre os nossos vícios. E os benfeitores vão nos dizer que entre os vícios, o mais radical, o pior de todos é o egoísmo, porque o egoísmo está na raiz de todos os males. O egoísmo está na raiz do orgulho, está na raiz da vaidade, está na raiz de uma infinidade de males. Então, as vitórias mais importantes que nós podemos ter nessa vida é a vitória sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos desequilibrados de um modo geral. Só que os benfeitores nos ensinam mais. Eles nos dizem que muitas das pessoas que conseguiram vencer aqui durante a vida não souberam que venceram. Só souberam que venceram quando chegaram do lado de lá, no mundo espiritual. Muitas pessoas que vencem aqui não sabem que venceram. Só vão saber quando chegam lá no mundo espiritual. Por que isso acontece? Por que muitas pessoas que vencem aqui não sabem que venceram? Porque na maioria dos casos, as pessoas que conseguem vencer desse mundo são pessoas que tiveram durante a vida como companhia as dores, as angústias, os sofrimentos, as derrotas, os fracassos. Porque na maioria dos casos são essas companhias, são as melhores conselheiras que nós podemos ter na vida. As dores, as angústias, os sofrimentos, as aflições, as derrotas, os fracassos, em muitos casos, são as melhores conselheiras que nós podemos ter na vida, porque de outra forma nós não conseguiríamos enxergar a vida de forma diferente. Elas nos ajudam porque de outra forma, em outra situação, nós não conseguiríamos entender a vida de forma diferente. Quem é que nos ensina isso? Quem é que traz essa lição para nós, dizendo que
Em muitos casos, as melhores conselheiras são as angústias, as dores, os sofrimentos. Quem é que nos diz isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos diz isso. Eu vou citar aqui para vocês um dos momentos em que Jesus nos diz isso. Quando Ele nos diz, bem-aventurados os aflitos. Jesus está nos dizendo isso. Que em muitos casos, as aflições são as melhores conselheiras que nós podemos ter, porque elas nos ajudam a refletir sobre a vida de uma forma que nós não faríamos em outra situação. Então, é isso que Jesus está tentando nos dizer nessa terceira parte da parábola, que os desafios, as provas, só chegam quando nós estivermos prontos. Quando os frutos estiverem prontos, é a hora da seca. É isso que Jesus está nos dizendo. Então, para finalizar, vamos fazer um rápido resumo da parábola. Jesus começa então na parábola nos dizendo que Ele veio até nós, plantou em nossas consciências, em nosso coração, as sementes da verdade. Essas sementes não morrem, não mudam, elas criam raízes profundas. Elas podem até ficar em estado latente dentro de nós, mas em algum momento elas vão desabrochar. Elas vão germinar e crescer. Aquilo que nós não entendemos hoje, nós vamos entender amanhã, ou depois de amanhã, ou em algum momento nós vamos entender, independente da nossa vontade. E sem que a gente tenha que entender como exatamente isso vai acontecer. Essas sementes, em algum momento, elas começam a produzir frutos. Os frutos do entendimento, os frutos do aprendizado. Quando esses frutos estiverem prontos, maduros, Deus vai provar o sabor desses frutos. Deus vai provar se os frutos do nosso aprendizado estão doces ou não. Se eles estiverem doces, ótimo. Passaremos para um degrau acima, quem sabe possamos entrar num mundo melhor. Se eles ainda estiverem amargos, os benfeitores nos ensinam, volta, começa de novo. Jesus está nos dizendo que as provas, as aflições, as angústias, as dificuldades, os desafios da vida só chegam quando nós estivermos prontos. E se nós estamos prontos, nós podemos vencer. Mas nós precisamos entender que vencer aqui nesse mundo nem sempre quer dizer que nós vamos ter uma vida de alegrias, de felicidade. Vencer aqui nesse mundo nem sempre vai significar que nós vamos ter vitórias, conquistas, realizações materiais. Porque, na maioria dos casos, as melhores conselheiras que nós podemos ter na vida são as dores, as aflições, as angústias, as derrotas, os fracassos, que nos ajudam a fazer reflexões que em outra situação nós não faríamos. Esse ensinamento, bem-aventurados os aflitos, ele aparece em todos os livros da codificação. Mas é claro que não está escrito com as mesmas palavras. Mas por que será que os benfeitores se preocuparam tanto em nos falar do mesmo ensinamento tantas vezes? Será que eles querem nos passar uma visão pessimista da vida? Claro que não. Será que eles querem nos dizer que para vencer é preciso sofrer? Claro que não, também não é isso. Eles querem nos preparar. Eles querem nos dizer que a vida é difícil, mas é difícil para todos nós. No entanto, as provas, os desafios só vão chegar para nós quando nós estivermos prontos. Se chegaram, porque nós estamos prontos e podemos vencer. É isso que eles querem nos ensinar, porque é isso que Jesus quis nos ensinar. Quando eu decidi falar sobre esse tema, a primeira ideia que veio na minha cabeça seria como eu iria desdobrar esse assunto. Então, imediatamente eu pensei em alguns livros, em alguns benfeitores que eu poderia citar
junto com a parábola. Só que quando eu comecei a escrever, me veio a intuição ou a inspiração, não sei, dizendo assim, não saia da parábola, fica na parábola. Tenta transmitir para as pessoas a essência da parábola. Tenta fazer com que elas compreendam a essência da parábola. Qual que é a essência dessa parábola? A essência é que Jesus veio até nós, plantou em nós as verdades. Verdades que não vão sair de dentro de nós nunca mais. E essas verdades, embora elas possam até ficar em estado latente por algum tempo, em algum momento elas vão germinar, elas vão crescer dentro de nós, vão produzir fruto, independente da nossa vontade, sem que nós tenhamos que entender como isso vai acontecer. A essência da parábola está nos dizendo que quem entra em contato com o Evangelho de Jesus entra em constante aprendizado. Quem entra em contato com o Evangelho de Jesus automaticamente vai entrar em um processo de constante evolução. E a gente não precisa entender como isso vai acontecer. A gente não precisa determinar que isso vai acontecer, não depende da nossa vontade, mas vai acontecer. Então a essência da parábola é que quem entra em contato com o Evangelho de Jesus está em constante aprendizado no caminho do bem. E isso é irreversível, que faz parte do método de ensino superior de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que o Mestre amado nos ilumine, nos abençoe e nos ajude para que nós saibamos cultivar, germinar, fazer crescer essas sementes da verdade dentro de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.